Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ezequiel Vedana e hoje nós estamos dando a largada no nosso curso Manual para Empreender. Fica ligado, acompanha todo o conteúdo, espero que você goste, espero que seja legal para você. Para mim, estou muito feliz de poder estar compartilhando todo esse conteúdo, todo esse material. São mais de 20 anos empreendendo. Hoje, graças a Deus, tenho um cargo honorário na ONU. Também sou embaixador de um dos maiores eventos de jovens lideranças do mundo, o maior evento de fato, que se chama One Young World. E para mim é uma honra e um prazer estar compartilhando com você um pouco mais de todos esses aprendizados, um pouco mais do que eu venho absorvendo na jornada. Já são mais de 15 programas de aceleração de negócios que eu participei, alguns no Brasil, mas outros na França, na Suíça, nos Estados Unidos, então na Inglaterra também, por exemplo. Então são muitos negócios, são muitos aprendizados. Eu espero que seja bom para você, espero que você curta, espero que de alguma forma seja útil esse material. E eu estou muito feliz mesmo de poder compartilhar. Espero que seja bacana aí você acompanhar a jornada. E que não seja nenhum conteúdo chato aí, que você não se canse de me ouvir falar e de acompanhar aqui o conteúdo. Vamos lá, eu vou começar aqui só apresentando para vocês que hoje nós lançamos o nosso site, manualparaempreender.com.br. Estou fazendo porque quero fazer, quero compartilhar, estou bem feliz de poder estar fazendo esse material para apresentar para vocês e principalmente de maneira gratuita. Então, o site, né, se você entrar lá no navegador, é manualparaempreender.com.br, tem todo o conteúdo que nós vamos abordar, as categorias que nós vamos abordar também. Se você for olhar hoje, nós estamos aqui na primeira, que é a mentalidade, né, que é o primeiro step que nós vamos fazer, e você pode sempre entrar para ver qual foi a última aula postada. No caso aqui, o primeiro vídeo foi aquele da introdução que eu lancei no YouTube outro dia, e era bem curtinho, só pra gente dar entrada no material mesmo, então espero que seja legal pra você, beleza? E bora lá! Hoje nós vamos falar então sobre mentalidade. Deixa eu jogar aqui no vídeo para vocês acompanharem. Então vamos lá, né? Para começar, o primeiro módulo, o primeiro conteúdo que eu quero compartilhar com vocês é o da mentalidade. Eu sempre falo que empreender é um ato de fé. E por que eu falo que empreender é um ato de fé? Porque ninguém, acredito, né, espero também, que ninguém comece um negócio pensando em falhar, pensando em não dar certo. Ninguém começa uma empresa dizendo assim, quero começar essa empresa para fechar, ou para me endividar, ou para ter que demitir as pessoas, porque eu amo demitir pessoas. Não, eu não acho que você começa um negócio com esse propósito. E se você for até no dicionário, eu não estou levando só para o lado religioso aqui, mas se você for até no dicionário, fé, basicamente, a tradução da palavra fé significa você acreditar numa hipótese como uma verdade absoluta. Então, a pessoa que empreende, ela na verdade, ela é uma pessoa de muita fé. Porque ela faz um planejamento, ela monta um negócio e ela, a partir daquele momento, ela diz, se eu seguir esse passo a passo aqui, vai funcionar. Eu vou atingir tanto de receita, eu vou poder contratar tantas pessoas. Então, todo esse processo de empreender na prática, ele é um ato de fé. Às vezes, é um ato de fé que está muito ligado com a própria pessoa. Eu, por exemplo, né, um dos meus principais negócios, que é o PIP, muitos me conhecem já pelo negócio do PIP, ele veio através de um jejum, através de um período que eu busquei em Deus, uma resposta, né? E aí tudo isso foi sendo gerado através dessa intimidade e esse lado mais espiritual que eu busco com Deus. Mas, você sendo cristão ou não importa a sua religião, o fato de você decidir empreender em algo demonstra que você é uma pessoa que tem fé, que você acredita que aquilo que você está fazendo pode dar certo. Então, as decisões antes de empreender é o que define o que vem depois. E isso é muito importante. Antes de você abrir uma empresa, antes de você lançar um produto, né, antes de você dizer assim, porque hoje em dia é muito fácil, você abre um site ali, faz essa ferramenta para mim, abre o próprio, sei lá, o GPT, qualquer outra coisa, faz essa ferramenta, constrói esse sistema. Então hoje em dia é muito simples você lançar um produto digital, ou até mesmo, sei lá, você vai abrir uma padaria. Não importa o que você queira fazer. Tudo precisa iniciar antes dentro de você, dentro da sua mentalidade. Por isso que a gente começa falando sobre empreendedorismo com um olhar mais para o empreendedor. Sabe por quê? Porque eu acredito muito, e eu aprendi na prática, de que o meu negócio vai ser capaz de executar e fazer tudo aquilo que eu, como fundador, vou conseguir fazer. Veja bem, se você é hoje sócio de uma empresa que tem 3.000 colaboradores, vende para 7 países, não importa o tamanho da sua operação, mas é muito grande, o negócio já não depende mais de você. Mas
quando estamos falando de um empreendedor, ele é aquele que está começando o negócio, ele é aquele que está startando, está iniciando a sua jornada num novo capítulo da sua vida. Então, é muito importante entender que tudo aquilo que você souber fazer, o seu negócio vai saber fazer. E isso é muito importante, viu? O que você sabe fazer, o seu negócio vai saber fazer. Então, quanto mais você se capacitar, mais o seu negócio é capacitado. Quanto mais você se desenvolver, mais o negócio é. Imagina que você é um expert na área de tráfego pago na internet, fazer propaganda online. O seu negócio vai ser excelente fazendo isso. Mas também se você é péssimo em finanças, o seu negócio vai ser péssimo em finanças. Por isso que é importante você ter sempre essa consciência de que a minha mentalidade ela é quase ou tanto mais importante que o próprio negócio que eu estou prestes a fazer. Né? Então, vamos passar aqui. Fé e confiança no que ainda não se vê. Todo empreendedor ele acaba agindo assim, pela fé. O segundo tópico aqui que eu quero falar é sobre entender a diferença entre vocação, propósito, chamado. Veja bem, eu sou cristão e eu entendo que todos nós fomos criados com um propósito, né? E às vezes, eu cresci na igreja, e às vezes é muito comum a gente escutar assim, o meu chamado é ser pastor, o meu chamado é ser missionário, né? E a gente costuma confundir a nossa vocação com o nosso chamado. Se você for olhar, para quem é cristão, o chamado ele é um só. O grande chamamento para o cristão, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, por exemplo, o chamado que você recebe é de ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que é aquilo que Jesus realmente nos explica e nos ensina a fazer a partir desse chamado que nós recebemos. Então, tampouco importa a sua profissão, você precisa fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Eu sou médico, sou piloto, eu sou um empresário. Não importa. Você precisa fazer aquilo que foi chamado para fazer. Então esse é o primeiro ponto. E como eu sei que muita gente que está assistindo aqui vem da igreja, né, enfim, e tudo mais, é importante entender isso também. O seu chamado, ele é um só como cristão. Mas a sua vocação e o seu propósito é que estão personalizados para você. E veja bem, você precisa parar de usar essas três coisas como se fosse a mesma. Sabe? Eu trabalho com sustentabilidade há muitos anos. E é muito comum encontrar pessoas que digam assim, encontrei meu propósito, virei gerente de sustentabilidade. Né? Ou até pessoas que, encontrei meu propósito, virei enfermeiro. Mas na realidade não, existe uma distinção e é esse ponto que eu quero ensinar para vocês aqui nesse vídeo hoje, para você saber separar bem o que é vocação, o que é propósito, né? Porque isso vai te dar muito mais clareza de como você segue o seu trabalho no negócio que você está tentando começar agora. Então, vocação é aquilo que você nasceu sabendo fazer. Você faz sem esforço, você faz de uma maneira natural. Sabe aquela coisa que você faz e as pessoas dizem pra você, nossa, você fez isso super bem. E aí você pensa, mas eu nem me esforcei, eu nem precisei estudar tanto para fazer isso. Né? É uma vocação. Por exemplo, pega o Ronaldinho Gaúcho, ou o Cristiano Ronaldo, o seu jogador de preferência de futebol. Sabe? Se eu, Ezequiel, passar 24 horas do meu dia treinando uma cobrança de falta, eu nunca vou bater uma falta tão bem batida quanto o Cristiano Ronaldo ou o Ronaldinho. Porque essa não é a minha vocação. Mas eles receberam uma vocação para esse esporte. E com as habilidades e o treino se aprimoraram e se tornaram essas referências que hoje são conhecidas globalmente. Mas você precisa ter uma vocação. Por que só existe um Ronaldinho? Porque ele foi vocacionado para ser o Ronaldinho. Tem outros batedores de falta? Tem, porque teve outras pessoas que receberam a vocação de bater muito bem uma falta. Quem é das antigas vai lembrar do Juninho Pernambucano aí, sabe? Já dá pra ter uma ideia. Ele era excelente. Então, você tem a vocação para fazer aquilo, tá? Então, às vezes você é muito bom com números, às vezes você é muito bom com a escrita. Você precisa ter essa autoconsciência do que você é bom. Você precisa ter essa consciência. O que eu faço bem feito? Se você está na dúvida, anota. Sabe, eu gosto muito, eu falo muito que a gente precisa anotar as coisas, porque, de fato, eu até ando aqui com o meu caderninho de sempre aqui, né? Porque quando a gente começa a escrever, olha só como a minha fala fica mais lenta. Por que a fala fica lenta? E já vamos chegar aí um pouco nesse assunto. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais, deixa eu seguir aqui. Então, o que acontece? O primeiro é a vocação, tá? Você precisa descobrir a sua vocação. Pô, Ezequiel, eu tenho 55 anos e ainda não sei qual que é a minha vocação. Descobre. Anota, vai atrás, é sua responsabilidade descobrir isso. Segunda coisa é entender propósito. Propósito é a razão pelo qual você faz o que faz. Entende? O propósito é o motivo, é a causa, sabe? É a dor que você quer resolver, é o impacto que você quer deixar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo.
Vamos pensar que você seja um bom motorista. Você é um excelente motorista, dirige bem, sabe? Todo mundo elogia, nossa, o Ezequiel dirige bem, chega na hora, nunca se atrasa, tudo funciona quando o Ezequiel, sabe, tá no volante, não se acidenta, não toma multa, não é o meu caso, tomo umas multas aí, mas dirige bem e tudo. Você dirige excelente. Esse é o primeiro ponto. Opa, dirijo bem. Mas aí você decide que o seu propósito de vida, e veja bem, né? Você decide que o seu propósito de vida, deixa eu botar aqui na tela, o seu propósito de vida vai ser salvar pessoas. Eu quero salvar as pessoas, porque eu tenho um coração bondoso, porque eu amo os outros e eu quero salvar as pessoas. Então, eu vou estudar para ser médico? Eu vou estudar para ser um cientista que desenvolve a cura de uma doença? O que eu vou estudar? O que eu vou trabalhar? Veja bem, você precisa aprender a atrelar a sua vocação com o seu propósito. Só que se o cara nasceu para ser um bom motorista, faz sentido ele virar um médico? Não faz, ele não vai ser um bom médico, porque ele é bom dirigindo, não fazendo cirurgia. E é isso que você precisa muito entender, sabe? Você precisa entender na prática que se você é um bom motorista e quer salvar as pessoas, vai dirigir o SAMU, sabe? O pronto-socorro lá que liga. Ah, deu um acidente, não sei aonde, precisa alguém aqui vir rápido resgatar as pessoas. Vira piloto de helicóptero, se você gosta de aventura, vai trabalhar ali nas montanhas dos Alpes, salvando as pessoas, resgatando os montanhistas. Você entende? Então você precisa aprender a atrelar e muito bem conectado, de fato, o seu propósito com a sua vocação. Você precisa ter os dois primeiro para entender de fato, né, o que você é com habilidade natural, com capacidade natural, mas principalmente o que você pode fazer. E é somente quando você casa a sua vocação com o seu propósito que você consegue sair da mediocridade, entende? Então, por exemplo, você é muito bom com números, mas é péssimo na organização da sua agenda. Não faz sentido nenhum você se esforçar para melhorar, ser melhor na sua agenda. Por quê? Isso é minha opinião, ok? Há controvérsias, mas é minha opinião. Por que eu vou gastar tanto tempo tentando melhorar? Imagina que você é 10 com número. Na organização da sua agenda, você é um 3, tá? De 0 a 10. Você é 3. Horrível, ruim. Sempre perde os horários, não organiza direito, não funciona. Aí você diz, não, deixa eu me esforçar porque eu preciso ser bom com a minha agenda. Aí você melhora, você vai pro 5. Você continuou ruim, continuou uma porcaria. Adiantou de quê? E aí o que era 10 dos números, porque você gastou tempo fazendo outro, vai virar 7. E aí você vira média. E quando você vira média, você vira medíocre. E é isso que você precisa evitar. Você precisa aprender o que é a sua vocação para que você não saia fazendo coisas que não precisa. Ou que você não seja bom. E aquilo que você não é bom, você terceiriza. Você usa um sistema, você automatiza, você contrata, você pede ajuda, não importa. Mas você precisa aprender a focar o seu tempo naquilo que você é bom. De novo, vou pegar o exemplo do jogador de futebol. Imagina o Cristiano Ronaldo na zaga. Ou o Cristiano Ronaldo jogando de goleiro. Ah, mas eu sou tão bom no ataque, mas o futebol precisa ter goleiro, então também vou tentar ser goleiro. Não vai funcionar. Para você atingir o seu máximo potencial, você precisa saber a sua vocação e, em inglês, né, stick to it. Né? Você precisa agarrar-se a ela, para que aí você consiga atingir o seu máximo potencial. Próximo ponto que eu quero comentar aqui, desculpa se eu falar muito, o vídeo ficar longo, mas faço de novo porque gosto, então espero que vocês gostem também. O que te move? Esse é um ponto muito importante. A maioria dos brasileiros, assim como eu, a gente começou a empreender porque quer ganhar dinheiro. Ah, porque tá difícil. A minha primeira empresa foi uma empresa de design gráfico. E olha como ela surgiu, né? Meu pai comprou um computador na época. E, assim, o primeiro jogo que eu tentei instalar já não funcionou, vamos comprar uma placa de vídeo, tá, não sei o que e tudo. E aí com a placa de vídeo que era boa para o jogo, ela também era uma placa de vídeo que era boa para programas de edição de foto e de vídeo e coisas assim. E ali eu comecei a gostar dessa parte de design. Eu tinha 14, 15 anos na época e eu comecei a gostar dessa parte. Era o CorelDRAW X9, na época, bem das antigas, e agora de novo entreguei a idade, mas... era o CorelDRAW e eu comecei a gostar daquilo e tudo mais. E meu pai, vendo que aquilo poderia ser uma oportunidade de negócio, começou a oferecer para 2, 3 amigos, quer que eu faça um cartão de visita, alguma coisa? E aí ele oferecia e chegava para mim e dizia, Zeke, né, cria aí, faz aí a arte e tal, vamos vender. Meu pai fez isso 2, 3 vezes e depois ele disse, eu não vou fazer, eu tenho aqui minhas demandas, quer fazer tu, Ezequiel? Eu quero. E ali
eu comecei a fazer os primeiros contatos e com 16 anos eu abri meu primeiro negócio, minha primeira empresa. Que foi uma empresa que criava materiais gráficos, desde o cartãozinho de visita, catálogo, folder, tudo. Mas eu comecei criando isso por quê? Porque eu queria buscar mais recurso financeiro para mim. Estava começando a estudar na faculdade, estava precisando ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Então, o financeiro, ele te ajuda a iniciar, porque ele é uma dor muito forte. Só que ele é uma dor que tem fim. Porque a hora que você ganha um pouco mais de dinheiro, já parou a necessidade. E aí você vai deixar de empreender? Então é muito importante entender que se você começa um negócio só por falta de dinheiro, é muito difícil você permanecer naquele negócio se o dinheiro não chegar. É muito difícil você permanecer na jornada empreendedora se o dinheiro for um problema, porque você começou para ter dinheiro. Mas se o dinheiro faltar, você diz, já não funcionou. Por isso que muita gente empreende e volta para o mercado de trabalho, para a carreira. Não que seja ruim, não que seja errado, não é isso, cada pessoa tem a sua decisão. Mas o empreendedor de fato, o empresário de fato, ele não faz puramente por dinheiro, ele faz porque gosta do que faz. E aí o gostar do que faz vai muito além de só ganhar dinheiro. O dinheiro sempre vai ser um resultado, mas você encontrar o amor naquilo que você faz é o que te faz permanecer. Então assim, você pode começar um negócio por amor. Porque eu quero ajudar, porque eu vou ganhar dinheiro lá na frente, mas eu quero fazer o bem, eu quero salvar o planeta, quero ajudar os animais, ou porque isso me faz feliz, né? Muita gente eu conheço amigos que são donos de escola de música e fazem isso sem pensar em dinheiro, né? Faz porque gosta, né? Eu sou muito feliz cantando, tocando, ensinando os outros a tocar um instrumento musical, ok. Ele tem algo ali muito além do que uma dor, né? Tem a emoção, então tem gente que gosta da emoção. Vou fazer esse negócio porque daí se eu ligo para 10, eu vendo para 3, e aí vai funcionar, e aí tem que falar com a fábrica, e tem que falar com o cliente, tem que resolver um problema. E essa emoção, essa adrenalina é o que traz vida. Inclusive, tem muita gente que vende o seu negócio e depois se frustra, né? Vende o negócio, faz bastante dinheiro e depois fica lá, tá, e agora, o que eu vou fazer? Né? Inclusive, hoje eu estava lendo um caso do empreendedor brasileiro até bem conhecido, que ele vendeu seu negócio lá por algumas dezenas de milhões de reais, e ele falou assim, no primeiro ano foi o sonho, viajei com a minha família, fui pra Disney, não sei aonde, fiz um monte de coisa, aproveitou, passou um ano, ele virou síndico do prédio que ele morava, porque ele queria problema e coisa para resolver, porque ele não aguentava mais ficar parado em casa. Tem um outro empresário que eu conheci recentemente, que ele falou assim, eu tô há 5 anos precisando trabalhar, buscando alguma coisa que eu não aguento mais ficar só em casa, só viajando. Então, às vezes a pessoa empreende por causa que ela gosta da emoção de empreender. Às vezes é por razão, você é muito analítico, muito, sabe, você entende de números, você diz, nossa, se eu fazer isso aqui, o A mais o B mais o C vai gerar o D. Isso aqui não dá para deixar passar, vamos fazer isso aqui acontecer. Né? Então, entender por que você decidiu empreender, isso é muito bom, isso é muito importante. E você precisa ter essa clareza. Porque quando você tem isso claro na sua mente, vai ficar muito mais simples e fácil a jornada. Porque você sabe o porquê está fazendo. Você não está fazendo simplesmente porque um dia caiu de paraquedas numa empresa na tua mão. Não. Você sabe por que está fazendo. Então, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem o desafio, você, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, por que esse problema aqui não vai acabar com o negócio, eu não vou abandonar. Mesmo se eu fechar a porta da empresa, vou deixar de empreender? Sim, não. Então tudo isso é muito importante, ok? Uma coisa que eu falo sempre vale mais uma pequena caneta do que uma grande memória. Anote tudo. Ponha tudo no papel. E por que eu falo da questão de anotar, tá, gente? Mas eu gosto do GPT para falar, eu gosto... Quanto mais tecnologia a gente tem, melhor. Mas não esqueça que eu e você ainda somos animais. Eu e você somos animais. E somos biológicos, tem uma parte natural em nós não somos o GPT, nós somos naturais. Então a gente precisa aprender a entender essa máquina biológica e natural que o nosso cérebro habita. E entender isso vai te ajudar a trazer mais resultado para o seu próprio negócio. Então, por exemplo, quando você ouve sem escrever, seu cérebro fica só no piloto automático. Mas quando você escreve, quando você ouve, ele anda na velocidade da mão. Então, como eu falei para vocês antes, né? Lembra aqui do texto que eu estava escrevendo? Então, ó, se eu escrever tudo que... E aí eu vou indo. Olha como fica lenta a minha fala. Entende? Por que fica lenta a minha fala? A minha fala ela acaba ficando lenta porque é a velocidade que a minha mão vai. Só que quanto mais devagar o meu cérebro absorve a informação, mais ela fica.
E quando mais eu vou escrevendo, mais eu vou deixando de simplesmente passar uma informação de um ouvido para o outro e eu vou transcrevendo isso para o meu cérebro absorver essa informação. Então, para o curso inteiro aqui, eu recomendo você a pegar um papel e começar a escrever. Não o que eu estou falando, não o que está no slide, o slide você vai ter aí depois, mas você escrever no papel o que você está pensando enquanto eu falo. Inclusive, a neurociência, ela explica que quando você escreve, você absorve 7 vezes mais, você aprende 7 vezes mais do que simplesmente escutando. Só que você só vai aprender fazendo. Então, vai sentar para ver a aula, vai sentar para ver o conteúdo aqui, papel, caneta. Deixa eu anotar. É bom eu anotar. Tá. Deu um problema para você resolver no seu dia a dia, na sua empresa, no seu negócio? Anota. Problema. Pagar cliente. Tem que devolver o dinheiro porque foi cancelada essa venda. Como é que eu posso fazer? Você entende que você vai com calma. É muito melhor, é muito mais inteligente você fazer isso do que você simplesmente, deu um problema, GPT, deu esse problema, resolve para mim, faz favor, me manda a resposta em 5 parágrafos. Você vai começar a pensar melhor, a executar melhor, a ser um gestor melhor, um empresário melhor, tá bom? Outra coisa que eu quero falar nesse módulo aqui é, escolha bem suas influências. E veja bem, não quero aqui de nenhum modo causar nenhum tipo de confusão, eu diria, mas você precisa aprender quem você segue, de fato. Hoje, o Brasil, principalmente, eu moro hoje na Áustria, já morei na França, morei na Itália e, obviamente, morei no Brasil a maior parte da minha vida, mas aqui não tem nada perto do que é o cenário brasileiro pra gente sobre influenciadores, redes sociais, Instagram e tudo isso. E vendedor de curso, que tem 10 milhões no Brasil, né? Compra o meu módulo, meu manual, compra o meu conteúdo, compra o meu e-book, agora tá tendo mentoria e não sei o que. Ok, tudo isso é muito válido, sabe? Eu já participei de muitas mentorias, de muitos cursos, eu mesmo já participei de muita ação, muito evento para conexão, para networking, né? Para fazer desenvolvimento dos seus contatos. Graças a Deus hoje tem uma rede de contato muito boa, bem extensa, através desses eventos, através desses encontros, mas você precisa ter essa consciência de que você não tem que estar seguindo qualquer um. Você precisa escolher quem você segue, porque quem você segue vai tornar quem você é. Então assim, se você segue só o Neymar e o Cristiano Ronaldo, o seu dia a dia vai ser falar de futebol. A bolha do seu Instagram, do seu TikTok, vai ser futebol. Vai ser aquilo. Então, só para você entender o que eu estou falando. Se você assistiu um vídeo de um influenciador famoso, motivacional, super, né? Acabei de assistir tal pessoa, adorei, vou ficar seguindo essa pessoa. Você vai se tornar o reflexo daquilo. Então, você precisa entender tudo isso. Isso é muito importante, porque isso vai moldar seus pensamentos, suas ações, seu caráter, né? E aí você precisa também entender uma coisa que hoje está consumindo muito no Brasil, que é, você pode ter uma influência gratuita, mas as pagas. Então a gratuita, vídeo de YouTube, rede social, podcast. Você não sabe se está recebendo 80%, 20% da verdade, não há responsabilidade com o resultado. Cara, você abre o YouTube e vai ter alguém dizendo lá, o homem nunca foi para a Lua. Porque o homem nunca foi para a Lua, não sei o quê. Eu já sou mais agressivo. Se alguém me fala que o homem não foi para a Lua, eu digo assim, e quem diz que a Lua não é um holograma? Porque uma mentira, você combate ela com outra mentira. Não, tô brincando. Mas a questão é, não é porque tá na internet que é verdade. Eu sei que tem um monte de gente que se tá no WhatsApp é real, né? Mas não é assim que funciona. Você precisa aprender a absorver e dizer, meu pai, veja bem, até vou contar pra vocês aqui, meu pai que é pastor, ele sempre falava assim, quando você vai numa igreja ouvir alguém fazer uma pregação, você precisa levar uma pá e uma enxada. E ele dizia o seguinte, se aquilo que ele pregou é bíblico, é bom, vale a pena pra você guardar, você com a enxada você puxa pra você. Se aquilo que ele tá falando lá não é bom, não é bíblico, não faz sentido, com a pá você joga pra fora. Você não traz pra você joga pra fora. E assim é no que a gente tem de conteúdo online. No caso de influência paga, costuma ser algo melhor. Você achou que aquela pessoa tinha valor para te entregar. Mas o que eu vejo muito hoje, e mesmo que o profissional ali tenha responsabilidade com o resultado e tudo mais, eu vejo muito hoje muitos empresários no Brasil pagando 8, 10, 20, 30 mil reais
para sentar 3 vezes com o guru do marketing, 4 vezes com o guru das finanças. Isso aí não vai resolver nada na tua empresa, sabe? Você vai ouvir lá com, nossa, sabe assim, ó, 3 mindsets que explodiram a minha mente. Sabe o que vai mudar na segunda-feira? R$30 mil a mais para você pagar. Só isso. Porque você não muda só por uma mentoria, só por um contato. A mentoria, o contato ali com o profissional, ele é importante porque pode te dar pequenos insights que vão fazer você mudar. Só que se isso não for aplicado de forma constante no seu dia a dia, de nada vai resolver. Então não acho que você vai pagar para ter lá um super curso, uma super mentoria, sua vida, nossa, ganhei na loteria amanhã. Não. Então, entender que mesmo a influência paga que você está absorvendo, ela é importante, desde que bem feita, a escolha de quem você está pagando, mas que você também vai trabalhar muito para que esse resultado aconteça. E aí eu botei só um tópico aqui adicional, que as piores influências costumam ser os mais próximos de você. Então assim, às vezes você lançou um produto, né? E aí essa pessoa fala, nossa, que produto bom, mas é só para ela ou porque é a sua mãe dizendo. Ou também as influências são os que estão à sua volta, né? Às vezes você começa a empreender, você começa a desenvolver o seu negócio e aí vem as pessoas dizendo assim, olha, mas se tu tivesse empregado não estaria sofrendo. Olha, mas por que tu não larga esse negócio aí que não está dando certo e não vai construir uma carreira em outro lugar? Por isso que você precisa ter essa consciência muito forte, sabe? De quem você é, por que você faz o negócio. As influências vão mudar o seu dia a dia. Empreender é ir das ideias aos atos. Eu escutei isso lá na faculdade, quando eu comecei a minha graduação, eu escutei isso de um professor, eu achei sensacional. Empreender é você ir das ideias aos atos. Basicamente, empreender é você tirar uma ideia do papel. Ter uma ideia não é empreender. Empreender é tirar essa ideia do papel, é realmente executar. É pensar num problema que é real, validar se esse problema ele existe de verdade. Às vezes você acha que, nossa, é legal ter, é legal isso, seria bom, mas só você tem esse problema. Não adianta empreender com uma coisa que ninguém sofre, que ninguém tem um problema, que ninguém está buscando resolver aquilo. Né? Então você precisa falar com as pessoas, ouvir o feedback, conversar, vai, pensa, volta. Empreender de fato é a interação entre você, seu cliente, seu produto e vice-versa. O produto fala contigo, o cliente fala contigo, o problema fala contigo e você é o transformador de tudo isso em uma solução. Só que muito cuidado, né? Cuidado para não pensar só em si mesmo. Ou achar coisas. Nós vamos ter um capítulo depois, aqui, que vai falar só sobre MVP, que é como que eu faço uma validação, né? Um mínimo produto viável. Como é que eu valido isso rápido? Se o produto é bom, se tem a demanda. Então, vou ensinar vocês a fazer tudo isso com bastante calma depois. Mas, tá? Só para comentar aqui, você precisa, de fato, ir para a rua, falar com as pessoas, entender. Sai da cadeira, né? No Brasil, a gente fala muito assim, tira a bunda da cadeira e vai trabalhar. Então isso é muito importante, você não pode ficar ofendido com feedback, sabe? Você apresentou seu produto para o cliente, aí o cliente falou assim, mas eu não gostei, tá uma porcaria isso aí. Porque tu não entende nada. Aí não resolve, não adianta você fazer assim também, entendeu? Então você precisa absorver o que está recebendo, né? Você precisa defender a ideia, você precisa defender o conceito, mas não pode ter ego. O seu ego precisa cair fora aí do caminho, entendeu? Para que você absorva de fato a informação. Esses 10 gostaram, esses 20 não gostaram, esses 10 deram esse comentário, esses 5 deram esse comentário, né? Então, você precisa entender que o modelo do negócio é servir e não criar um produto, e não fazer só dinheiro. Sabe por que a Amazon é desse tamanho? Porque ela serve muita gente. Muita gente serve a Amazon, entende? Você vai lá, você compra e chega o produto no dia seguinte e é bom, se não foi bom você devolve, é rápido. Por que nossa, a Amazon capitalista? Sim, mas é porque serve muita gente. Walmart, supermercado gigantesco. Por que é tão grande? Porque serve muita gente. Por que a barraquinha do seu Zé que vende cachorro quente é pequena? Porque serve pouca gente. Qual a diferença da barraquinha do seu Zé para o McDonald's? A quantidade de gente que ela serve. Entende? Então, quanto mais você servir o mercado, as pessoas, quanto mais você servir, maior o seu negócio é. E veja bem, eu não estou falando de servir no sentido de dar de graça, de não ganhar dinheiro. Não é isso. Eu sou totalmente para o lucro, né? Eu quero que você ganhe dinheiro. Então a questão é,
O dinheiro ele vai ser a consequência de quanta gente você serve. Por exemplo, né, o PIP, o meu produto. A pessoa, a empresa, ela compra, não porque ele é legal, nossa, que diferente, que inovador. Talvez ali seja só o gatilho para ela, eu acho que eu vou testar isso aqui. Mas o produto precisa servir ela. E como ele serve? Economizando água, reduzindo o custo, reduzindo o consumo de água, sendo mais sustentável. Então, servir o maior número de pessoas, empresas, vai tornar o seu negócio muito maior. Então, esse é um ponto muito importante, ok? Estamos chegando já no final da aula de hoje, mas só para falarmos mais alguns pontos. Uma empresa, ela existe para resolver os problemas, não para você ter uma saída, um escape. Eu tô aqui lascado, tô sem dinheiro, tô ferrado, vou abrir uma empresa porque daí vai resolver os problemas da minha vida. Não. A empresa não está aqui para resolver os seus próprios problemas. E aí você precisa entender isso. A mentalidade é importante, porque a empresa não está aí para você ser resolvido, ela está para resolver o problema de outros. Sabe uma coisa que vai fazer você entender o que eu estou falando? Um dos maiores erros dos empreendedores que eu já fiz, às vezes faço ainda, é misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro do Ezequiel. Quem aí que é empreendedor tem essa dificuldade? Fala aí. Eu acho que você tem, sem dúvida. Porque eu tenho em 20 anos empreendendo. Óbvio que a gente tem. Qual que é a questão aqui? Você mistura o seu dinheiro com o dinheiro da empresa. Porque você acha que a empresa tem que te servir. Sendo que, na verdade, você só é um funcionário da sua própria empresa. Entende? A empresa ela está para servir o mercado e quando ela serve o mercado devolve em dinheiro. E esse dinheiro é que vai servir depois você. Mas tudo com parcimônia, com controle, né? Então, a empresa ela existe para resolver problemas dos outros, todo. Mesmo que seja, minha pele está caindo, vamos lá, minha pele está caindo, estou ficando velho. Eu desenvolvi o Botox, agora você vai ficar lindão. Problema resolvido. Quanto mais gente precisa esticar a cara, mais dinheiro a empresa do Botox vai fazer. Entende? Então, a lógica é justamente essa. Empresa criada porque você não aguentou seu chefe, porque você quer ficar em casa, porque quer dinheiro rápido. Ah, mas agora eu sou meu próprio patrão e não vou me matar trabalhando. Meu Deus, boa sorte. Né? Nenhuma dessas razões são razões suficientes para você decidir ter um negócio. E é aí que você precisa entender. A empresa deve ser criada porque você identificou um problema real e você quer solucionar esse problema. E porque você quer que essa solução mude a vida das pessoas. E aqui eu quero um fato bem interessante que eu aprendi há muitos anos atrás de um mentor, que eu adoro o conteúdo dele. Ele ensinou o seguinte: um CPF não vende para um CNPJ. Um CNPJ não vende para outro CNPJ. Mas um CPF vende para outro CPF. Então, na prática, o que você precisa aprender aqui é que não importa quão grande a sua empresa seja, no final é você vendendo para outra pessoa, é você fazendo outro negócio. Vamos lá, Mark Zuckerberg. Aí você pensa, nossa, o Mark Zuckerberg do Facebook. Eu estou comprando o Instagram, vamos lá, né? Instagram aqui. Tô usando o Instagram, vou pagar para ter o selo lá do verificado. Vou pagar. Virei cliente do Instagram. Eu tô comprando do Instagram empresa? Não, eu tô comprando da pessoa que está rodando isso e automaticamente de todas as pessoas por trás disso. Então você precisa entender que uma pessoa trabalha com outra pessoa. Estamos falando de um negócio gigantesco. Você vai conseguir falar com o Zuckerberg? Você não vai falar com o Zuckerberg. É muito difícil você falar com o Mark. Né? Se você fala, manda um oi pra mim aí que daí nós falamos junto com ele. Mas a questão é, sabe, você acabou de abrir o seu negócio, seu Zé, acabou de abrir o negócio, seu João, Maria, não importa, tá aqui, você vai lá e diz, vou começar a vender bolo de banana, venham para a tenda de bolo de banana, aqui ó, banana, vamos lá, do seu Zé, o que vai acontecer aqui? Você vai falar com a Maria, com o Pedro, com o João. O que está acontecendo aqui? É o CNPJ vendendo? Não. Quem está vendendo... Agora que eu vi que não estava aparecendo para vocês os riscos que eu estava fazendo aqui. Mas, ó, o CNPJ aqui não vai vender para outro CNPJ. É o CPF que vai vender para outro CPF. Então, você precisa, de fato, entender que a empresa foi criada para resolver problemas reais.
Ninguém compra o seu produto porque você precisa ganhar dinheiro. Sabe, eu vou comprar produto porque o Ezequiel tem que ganhar dinheiro, tá precisando pagar umas contas lá, daí eu vou comprar o produto dele. Não, elas compram porque você tem uma solução para um problema delas. E isso é o que vai fazer você entender que dá para ganhar muito dinheiro. Um ponto aqui bem relevante é que ideias não têm valor. Você pode até ficar machucado. Pô, minha ideia é fenomenal, revolucionária. Você está ouvindo isso de um cara que teve uma ideia muito diferente, sabe? Aí fala pra mim aqui agora assim, né? Quantas pessoas você conhece que tem a coragem de ir na ONU e falar sobre xixi? Entendeu? Começa por aí. Então assim, já fiz dezenas, centenas de apresentações de pitches, sabe? Já fui para a Arábia Saudita a convite do príncipe para participar e fazer o painel de abertura de um evento para mais de 5 mil pessoas de 120 países para chegar lá e falar sobre xixi, entendeu? Então assim, a ideia é boa, dá para entender que a ideia é boa. O ponto é que a ideia não faz nada. Chega lá só com uma ideia não vai resolver, não vai funcionar, não vai mudar nada, não adianta você se preocupar com a ideia. Então a ideia, ela tem uma participação? Tem, porque ela é a faísca. Ela é aquilo que vai dizer, opa, aqui eu posso fazer uma coisa, aqui eu posso ganhar dinheiro, aqui eu posso avançar. A ideia vai te dar o gás, a energia para você começar. Mas 95% do seu resultado vai vir da execução, não da ideia. E aqui que entra o perfil do empreendedor. O perfil do empreendedor precisa ser uma pessoa que é muito autodidata, que aprende rápido, que consegue absorver no ar a informação, que é multifuncional, multitarefa, você está ligando, você está mandando e-mail, você está resolvendo um problema, está instalando um produto, está falando com o cliente, você vai cuidar de financeiro, você vai cuidar de vendas, você vai cuidar de marketing. Ah, agora eu sou do design, agora eu sou o contábil. Você vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo quando você está começando a empreender. E você precisa ser multifuncional. E isso é muito importante, deixa eu voltar na tela aqui para você ver. Isso é muito importante porque o perfil que você vai desenvolver entra naquilo que eu falei antes. O que você souber fazer, o seu negócio vai saber fazer. Então, para cada ideia que você tem agora, olha que legal, isso aqui é um fato, tá? Existem outras 6 pessoas tendo a mesma ideia nesse mesmo momento no mundo. Você diz, nossa, que gênio que eu sou? Não. Quantas outras pessoas não pensaram, como eu pensei, sobre desenvolver um produto para não gastar mais água quando você faz xixi no banheiro? Um monte de gente pensa. Já eu, na minha jornada empreendendo, já recebi mensagens de pessoas dizendo, você acredita que eu pensei a mesma coisa? Você acredita que eu estava até pensando em desenvolver um produto, mas parei? Então, todo mundo pode ter uma ideia. O que vai mudar é o negócio, né? O que separa quem cria uma empresa de quem não cria, não é a ideia. E olha que forte, eu vou te dizer de novo. O que separa, olha para mim aqui, ó, o que separa quem cria uma empresa ou não, não é quem teve a ideia. É quem executa essa ideia. Sabe? 3 pessoas podem ter uma ideia, ok, mas qual delas vai executar? É isso que vai diferenciar quem vai criar um negócio ou não. E veja bem, ideias são boas, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas não são a base do que você está construindo aqui comigo, né? E aqui, o caminho do negócio, tá? Para você entender, nenhum negócio nasce grande. Você começa do momento que você não tem nada. Tem uma ideia na cabeça, nada na mão, nada feito, nada produzido, nada escrito. Aí você tem a ideia, você vai lá, se eu fazer isso, posso resolver o problema das pessoas. Mas o problema é grande? Qual que é o tamanho do problema? Nós vamos ter uma aula só sobre problema, viu? Para identificar problema, validação de problema e tudo mais. Então, você parou de assumir e foi perguntar, você foi buscar dados, você foi tentar entender de fato. Cara, isso aqui é um problema mesmo ou não? Né? Validou. Onde 80% dos negócios morrem ou pivotam, para quem não sabe, pivotar é mudar de direção, né? 80% dos negócios morrem na fase de validar, porque a ideia é legal, desenvolve um produto e quando vai tentar vender ninguém quer comprar, ninguém precisa, não é um problema. Então isso é muito importante. Aí vem a solução com base no que você aprendeu, aí você cria uma solução que vai fazer a validação prática desse problema. Aí você testa se a solução tá boa, se funciona, se as pessoas vão pagar, estão gostando, se está resolvendo o problema. Feito isso é que você começa a entrar no mercado de fato, para depois, no fim de tudo, você escalar. Para você dizer, agora tem uma empresa que pode crescer. O problema é que a maioria das pessoas quer pular lá da fase 1 ou 2, eu só tô com a ideia, e já quer sair crescendo o negócio. Sabe? Então, esse é um erro que a maioria dos empreendedores comete. E a sua mentalidade empreendedora, não estando bem formada, vai te fazer você perder muito tempo e dinheiro nessa jornada, sem dúvida.
E chegamos no último slide para terminar nossa aula, um pouco longa, mas vamos lá. Você já sabe o que importa agora. O resto é execução. Vocação, propósito, chamado. Você já tem tudo isso, você já buscou isso. Sua motivação para trabalhar vai importar mais do que a ideia que você tem. Olha só, se você não conseguir olhar nos olhos da dor, desista agora. Você precisa... Isso é bem interessante, até vou colocar aqui para você ver. Teve uma frase que eu aprendi uma vez, né? E eu acho legal de compartilhar aqui com vocês, que é: não se apaixone... Aqui, opa, errei, peraí. Aqui, não se apaixone por sua solução, é bom. Solução. Mas se apaixone pelo problema. Por quê? Porque as pessoas se apaixonam pelo produto que estão desenvolvendo. Nossa, meu produto é bom, meu produto é legal. Nunca se apaixone por isso. Você precisa se apaixonar pelo problema que você está resolvendo. Porque, veja bem, parte do princípio que hoje em dia todo mundo já resolve seus problemas de alguma forma. O que você está tentando fazer é resolver o problema dessa pessoa de uma maneira mais fácil, mais simples, mais barata, não sei, o que você pensou de solução. Mas a questão é, não importa a solução que você tenha, importa o problema que as pessoas tenham. Entende? Então, uma vez só você andava a pé, depois a cavalo, depois começou a ter bicicleta, e depois teve carro, moto, avião, entende? Agora vamos para a Lua, para Marte, entende? Então, o problema é a locomoção. A solução são os meios de transporte desenvolvidos até hoje. Daqui a pouco amanhã alguém desenvolve teletransporte, o problema continuou sendo o mesmo, que é o transporte, entende? Então você precisa ter esse olhar bem crítico do que realmente você está resolvendo, né? E uma empresa, ela existe porque tem esse problema real e você acredita que você vai conseguir resolver melhor do que ninguém, né? Lembrando de escrever sempre. Obriga o seu cérebro a diminuir, sabe? Se você pesquisar esses dados, você vai encontrar essa informação. O quanto nós perdemos de capacidade de análise, de entendimento, porque somos bombardeados hoje visualmente ou por ruídos, né? É muita coisa. Você tem doses extremas de dopamina no TikTok, no Instagram, Reels e tudo. Então, tudo isso te torna uma pessoa desatenta, sem foco. É 0,4, se eu não me engano, são 0,4 segundos para que a gente perda a atenção nos Reels do Instagram. Então, assim, tipo, você entrou um anúncio, 0,4 segundos, o seu cérebro já viu que é um anúncio e diz, passa. Entende? Então, como é que você vai pensar direito se o seu cérebro está a milhão sendo bombardeado com informação? Você não pensa. Agora que você sabe por que empreender, que esse aí é o primeiro módulo que a gente veio trabalhar, no próximo a gente vai trabalhar sobre perfil, definições e termos. Quais são as nomenclaturas? Eu quero que você tenha toda uma visão completa sobre negócios. E é por isso que eu não estou trazendo nessa primeira aula, sabe, só como melhorar o seu faturamento, vou aumentar sua receita em 10 vezes. Eu quero que você seja melhor. Eu quero que você seja consciente do que você está fazendo. Porque assim você vai crescer e o seu negócio vai entregar melhores resultados. Então, de novo, falo mais uma vez isso porque é o que eu quero fazer de fato. Estou fazendo isso porque eu gosto, espero que você goste do conteúdo, espero que você goste aqui do material. Se você ficou até o final aqui dessa aula, até o final desse conteúdo, muito obrigado. Deixa comentário, se ficou com dúvida, tem pergunta, quer alguma informação adicional, me chama. Como eu falei antes sobre as mentorias, também posso dar mentorias particulares, posso acompanhar os seus problemas de negócio, tentar te ajudar a resolver de uma maneira diferente. Tem o grupo do Instagram, o grupo que nós estamos para lançar agora para o WhatsApp, em breve vai estar no ar também. Então, de todas as formas, lembra, aproveito aqui para puxar de volta o site aqui, vamos ver se eu consigo. Lembra que o site já está no ar e você pode acessar todo o conteúdo, todo o material, tá bom? Deixa o seu like aí, compartilha, encaminha para os amigos, conhecidos. Espero que você goste. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.